Eu sou Arno Paulos, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, tenho certeza que será uma bênção. E o que eu quero ministrar é algo que eu vivo há muitos anos e eu sei que essa palavra ela é real. E o tema do que eu quero falar com você nesta hora é aceitar o espólio dos seus bens. Arno, o que significa isso? O que quer dizer isso? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 33. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 33. A palavra de Deus nos diz assim: às vezes fostes expostos como espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que deste modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. A visão da nossa igreja, amor com fé. E o livro de Hebreus, ele fala muito sobre a fé com amor. É interessante que nesse momento do livro de Hebreus é tratado um aspecto da vida dos cristãos daqueles dias, o quanto eles se entregavam pela obra de Jesus, o quão desprendidos eles estavam do mundo e o quanto eles se doavam para os seus irmãos. Tudo isso, obviamente, só é possível fazer mediante a fé em Jesus. Mas é interessante que o autor aos Hebreus, ele nesse momento, ele fala uma coisa curiosa, uma coisa que é um princípio estabelecido. Ele fala: vocês com alegria aceitaram o espólio, a divisão dos seus bens, porque vocês sabiam que tinham uma possessão superior e permanente. Meu querido, eu quero meditar com você nesta hora sobre essa verdade. Onde estão os cristãos tão desprendidos, a ponto de aceitarem o assalto, o espólio aos seus bens? A Bíblia diz que esse tipo de cristão é aquele que sabe que tem uma possessão superior e permanente. Nesses dias de pandemia, conversando com tantos líderes, tantos pastores, dentre tantas conclusões que já chegamos, uma delas é verdadeira. Existe muito cristão apavorado, muito agarrado à sua própria vida, desesperado, com medo de morrer. E agora nós nos deparamos em Hebreus com outro tipo de cristão, que abre mão da sua própria vida e de tudo aquilo que é seu, para abençoar o seu próximo. Não é uma reflexão interessante a se fazer? Onde estão esses cristãos? Eu creio que eu estou olhando para um deles nesta hora. É interessante, e eu quero meditar com você a partir desse prisma. Aceitar que outros usufruam daquilo que eu tenho. Eu quero meditar com você em mais dois textos. Mateus capítulo 18, eu vou ler esta parábola, você provavelmente a conhece, mas é importante ler nesta hora. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, a Bíblia nos diz assim: por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves.
Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas, as suas dívidas. Até aqui a nossa leitura. Meus queridos, essa parábola do Senhor Jesus é uma parábola muito forte e traz muitos ensinamentos para você e para a minha vida, para cada um de nós. Havia um certo rei, que é o próprio Pai Celestial, e ele chama um dos seus servos para um acerto de contas. E quando vai ver a contabilidade, nessa parábola Jesus diz que esse homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos dá alguns milhões de denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Esse homem devia milhões de dias de trabalho ao seu senhor. É interessante, amados, que ele não tinha como pagar e ele pede ao rei que o perdoasse, que o ajudasse. A Bíblia diz que ele prostrou-se implorando: seja generoso comigo e tudo te pagarei. E o senhor dele olhou para ele com íntima compaixão e fez o quê? Perdoou-lhe a dívida. E o texto segue, na sequência, esse servo encontra o conservo que lhe devia 100 talentos, 100 dias de trabalho. E a mesma história se repete, só que agora esse servo vai e prende, trata de maneira diferente o seu conservo, não age de misericórdia com ele, e depois a história se desenrola para o mal, para esse homem. No que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o espólio dos meus bens? Do que a Bíblia está falando? Meu irmão, Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Impagável. Você e eu fomos perdoados, lavados no sangue de Jesus. Nós vivemos livres, leves, soltos. O que está escrito aqui, Deus, Ele estabeleceu uma medida para nós, um jeito de vivermos. E esse jeito é o mesmo jeito que nós devemos viver para com os nossos irmãos. A grande pergunta é: por que esse rei perdoou a dívida desse necessitado, desse pobre? Se era uma dívida, ele deveria pagar. Por que esse rei perdoou? Há um mistério. Eu vi certa vez um pregador fazer uma correlação com o Salmo 41, e eu quero aplicar isso às nossas vidas. Se você puder olhar o Salmo 41, deixa um dedo aqui em Mateus 18, nós já vamos voltar. Mas olha que interessante o que diz o Salmo 41. E aqui vai começar a ficar claro para você o que eu quero dizer para você nesta hora. O Salmo 41 começa assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livra no dia do mal. Não, mas espera aí. A Bíblia não diz em Efésios que eu já sou abençoado com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus? Diz. Como agora a Bíblia atrela a fazer o bem para o meu próximo, atender o necessitado a um tipo de bênção? Meu querido, é muito simples e é importante que nós entendamos isso. Deus, Ele já nos abençoou com tudo que nós precisamos. A grande questão é: você está acessando essas bênçãos? Você sabe desfrutar dessas bênçãos? Você sabe como fazer elas acontecerem ou trazê-las à existência na sua vida?
Existem alguns princípios, meus queridos, que estão estabelecidos e são princípios eternos, são princípios duradouros. E nós precisamos aprender a entrar nele para que as bênçãos se manifestem nas nossas vidas. É mais ou menos assim, imagine que você fez 18 anos e o teu pai chega e compra um carro 0 quilômetro para você. Zerinho. Um Mustang 0 quilômetros. E você está feliz e ele te dá a chave, você pega a chave e está naquele Mustang. E aí você senta nele e fica olhando. E agora, o que eu faço? Ah, mas ele já é teu. Desfrute. Sim, mas como é que liga isso aqui? Não, desfrute, ele já é teu. Tá, mas como é que dirige? Não, ele já é teu. Tá, mas como é que tira do lugar isso aqui? Não, mas ele já é teu. Você precisa aprender como liga aquele carro, como dirige ele, como troca as marchas. E quanto mais vai passando, você vai aprendendo que tem uma série de botõezinhos naquele carro que vão tornar a sua direção muito mais divertida, muito mais especial. Na vida cristã também é assim. Nós já fomos abençoados por Deus, em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção. Mas quando eu olho para a Bíblia, não mais, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que existem alguns princípios estabelecidos. E se eu olho para o Salmo 41, ele diz: bem-aventurado aquele que percebe o necessitado, aquele que alarga o seu coração para o pobre, aquele que percebe a angústia do próximo. E ele começa a descrever uma série de bênçãos específicas para aquele que atende o necessitado. Vamos ver quais são? A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, pois o Senhor o livra no dia do mal. Meus irmãos, a Bíblia diz em Efésios que o dia mau, ele acontece na vida de todo cristão. E o dia mau, ele se levanta com fúria, de várias maneiras. Às vezes ainda confundimos que quando alguma coisa ruim nos acontece, sempre tentamos achar onde que foi que eu errei, mas nem sempre é assim. O diabo, inimigo das nossas almas, ele vem com fúria contra nós. Pode ser o dia de uma enfermidade, pode ser o dia de um acidente, pode ser o dia de uma frustração, um dia mau. E agora a Bíblia coloca: aquele que atende ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Não é interessante observarmos isso? Eu pergunto para você, quando o dia mau bate na tua casa, como que tem sido esse dia? Abreviado ou extremamente prolongado? É interessante que a Bíblia diz também que o Senhor o livra e o conserva em vida. Amados, isso aqui é tão interessante. É uma promessa onde Deus está dizendo: sabe de uma coisa? Eu tenho uma proteção específica e eu vou conservar você em vida, mesmo em meio a grandes crises. Não vai faltar alimento, você será abençoado na terra e não vai te faltar nada. Vou conservar você com vida. Eu pergunto, você tem tido medo de morrer? É interessante que a Bíblia diz mais. A Bíblia diz no versículo 3, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua doença. A Bíblia nesse versículo não está dizendo que você não vai ficar doente, mas a Bíblia diz que você será restaurado. Em outras palavras, fique tranquilo. Você já teve a sensação de, ao estar enfermo, pensar que nunca iria sair desse lugar? Tenho certeza que já. Só que agora a Bíblia diz, aquele que atende ao necessitado, ele tem essa bênção. Ele sabe que ele será restaurado. Não é interessante? E por fim a Bíblia diz também, ainda no versículo 2, e tu não o entregarás ao desejo dos teus inimigos. Você já percebeu que de vez em quando você tem inimigos que aparecem para tirar a sua paz? E a Bíblia diz que Deus não permitirá que teus inimigos triunfem sobre você. Tá, mas o que os meus inimigos querem contra mim? A Bíblia fala, por exemplo, no versículo 5, os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele, quando perecerá o nome dele?
Não tem pessoas que quanto mais você prospera e floresce, seja na tua vida profissional, financeira, ministerial, não tem pessoas torcendo para você cair? Não vale você olhar para o sofá do lado agora em quem está sentado aí ouvindo essa mensagem com você. Mas tem pessoas que estão torcendo pela sua queda. E a Bíblia diz, aquele que é tendo necessitado, Deus o livrará do desejo dos seus inimigos. Não é interessante isso? Você percebe que você já é um abençoado? Mas agora a Bíblia coloca, aquele que atende ao necessitado, ele desfruta, ele traz à existência essas bênçãos, a restauração do leito de enfermidade, o não cumprimento do desejo dos teus inimigos sobre a tua vida, a proteção no dia mau, no dia da calamidade. Mas e quem é esse necessitado, esse pobre que a Bíblia está falando? A Bíblia fala de alguns tipos de pobre. Mas existe um tipo de pobre, um tipo de necessitado, que não é exatamente essa pessoa que mora na rua. Esse é um tipo de pobre e nós temos textos específicos e atendimento específico para ele. Mas aqui está falando do necessitado. O pobre aqui é aquele que confia no Senhor. Problemas aconteceram na vida dele, mas o coração dele ainda, ele tem relacionamento com o seu Senhor. E aí, isso me remete de volta à parábola de Mateus 18. Aquele servo que pediu misericórdia, o primeiro servo para o seu senhor, era um tipo desse pobre. Ele não tinha com que pagar. Ele diz, tem misericórdia de mim. Eu entrei nessa situação, tem misericórdia. E o que aquele rei fez? Ele o perdoou. Meu irmão, é tão interessante a correlação que a Bíblia nos traz aqui, porque há uma bênção em você e eu perdoarmos os nossos irmãos. Não só as suas ofensas, mas inclusive algumas dívidas. Existem algumas coisas que o irmão Zezinho, a irmã Mariazinha está te devendo há muito tempo, e talvez você os está oprimindo há muito tempo, e está na hora de perdoar. Meu irmão, é disso que a Bíblia está falando. É tão interessante que a Bíblia trata com tanta clareza esse assunto, o assunto de finanças, o assunto de perdão, e nós precisamos entender isso. Meu irmão, há uma bênção em você atender ao clamor do necessitado. Há uma bênção nisso. Aquele servo que foi perdoado, aquele servo a quem foi estendido a mão, quando ele tem a oportunidade de perdoar o seu conservo, uma dívida muito menor, o que ele faz? Ele o encerra na prisão, diz, não, você me pertence e você não sai daqui enquanto não pagar o último centavo. Como que você e eu temos tratado as pessoas que nos devem algo? As pessoas para quem emprestamos algo? As pessoas para quem nós oferecemos que ela usasse algo e não nos devolveram? Como que você tem tratado? É interessante que o rei Davi, certa vez, ele cortou um pedaço do manto de Saul, e ele falou para Saul, Saul, tem aqui um pedaço do teu manto, mas eu estou arrependido de ter feito isso. O que acontece conosco muitas vezes é que nós tiramos pedaços da roupa dos nossos irmãos e mostramos para todo mundo, olha aqui, ó, ele me deve isso aqui. Eu tenho provas contra ele. Ele está me devendo. E agimos com dureza contra essas pessoas. Que tipo de servo, que tipo de filho somos nós? Aquele que consegue se compadecer da dor do próximo e perdoá-lo? Ou aquele que quer receber a todo custo? A bênção está sobre aquele que libera, sobre aquele que perdoa. Meu irmão, experimente procurar um irmão teu, uma pessoa que está necessitada e está te devendo algo, seja um casaco, seja 10 litros de gasolina, seja um vale transporte, seja uma ficha telefônica da Telepar, eu não sei o que ele está te devendo, seja R$100. Procure ele, diga para ele, meu querido, a partir de hoje você não me deve mais nada. Não, a hora que eu puder pagar, eu te pago. Nem que você ganhe R$1 milhão amanhã, você não me deve mais nada.
Meu querido, você será o maior beneficiado, o maior abençoado. É muito importante nós entendermos isso. A Bíblia diz, e eu quero voltar ali para Mateus 18, que aquele servo, o primeiro servo, não quis perdoar, o senhor dele ficou sabendo. Você sabia que o teu senhor fica sabendo das tuas decisões? Ah, não, eu achei que eu ia fazer do meu jeito. Não. O teu senhor, o meu senhor, o nosso senhor, ele fica sabendo das nossas decisões. E quando ele soube, ele diz: não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos ou aos verdugos, até que ele pagasse tudo o que devia. Pastor, o que significa isso? Meu querido, existe bênção em você perdoar as dívidas e as ofensas que fizeram contra você. Porque a Bíblia está dizendo que quando eu decido reter o perdão, não, eu não perdoo. E quando eu tenho chance, eu exponho esse assunto. Quando eu tenho chance, eu machuco essa pessoa. Eu lembro ela dos defeitos dela. Eu lembro ela dos tropeços dela para comigo. Eu lembro ela dos erros que ela teve comigo. Deus, nesse texto aqui, ele nos mostra um princípio. Sabe de uma coisa? Você está rejeitando o perdão que eu te dei. Você quer ser o juiz. Você vai ser entregue aos verdugos, aos carrascos, a demônios que vão tirar a tua paz. Quanto cristão está sendo açoitado por carrascos, por verdugos, por demônios, por não conseguir perdoar o seu irmão, por não conseguir perdoar as dívidas e as ofensas do seu irmão. A Bíblia diz: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Meu querido, eu senti fortemente trazer essa palavra para a sua vida nesta hora. É interessante que o que a Bíblia está nos mostrando é que nós devemos liberar os nossos irmãos. Libere teu irmão, libere tua irmã. Irmã, você que emprestou aquela bolsa para o casamento, lá da tua amiga, ela não te devolveu mais. Libere, perdoe. Não consigo, pastor, aquela bolsa. Libere, perdoe. Irmão, você emprestou teu carro e o carro veio riscado, veio sem gasolina, e você fica remoendo isso. Libere, perdoe. Você consegue receber essa palavra? Você percebe que o primeiro texto que nós lemos foi o de Hebreus 10. Aqueles irmãos, eles aceitavam com alegria o espólio dos seus bens. Por quê? Porque eles sabiam que tinha uma possessão superior e permanente. Meu irmão, você já tem uma possessão superior e permanente. Você é um abençoador. Você é um libertador de pessoas. Esse somos nós, esse é você, esse sou eu. Com toda certeza, além do Pai Celestial ter perdoado a você das tuas dívidas, alguém já procurou você e já liberou você de uma dívida, já perdoou você. E você se lembra o alívio, a satisfação. Por que você não estende essa mesma bênção para mais pessoas à sua volta? A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que atende ao necessitado, bem-aventurado aquele que dá ouvidos para o necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal, o Senhor o levantará do leito da sua enfermidade. O Senhor não deixará que os desejos dos teus inimigos aconteçam sobre a tua vida. Esteja atento a isso. Eu quero, nesta hora, fazer duas orações. A primeira oração para você que talvez está ouvindo pela primeira vez uma mensagem como essa. É uma oração para que você possa entregar a tua vida para o Senhor Jesus. E se você assim deseja, repita aí onde você está essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar. Eu creio que Tu estás vivo à direita do Pai e eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus, amém.
E eu quero orar com você também sobre essa palavra. Pai Celestial, eu oro por cada um que nos ouviu nessa reflexão sobre a Tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, esteja mostrando ao meu irmão, à minha irmã, a cada um de nós, quem nós ainda precisamos perdoar ofensas, quem nós ainda precisamos perdoar dívidas. Pai, que possamos desfrutar da plenitude das Tuas bênçãos, que já são nossas, conforme Efésios. Mas nós queremos acessar essas bênçãos. Queremos, Pai, que o Senhor nos guarde no dia do mal, que o Senhor nos levante do leito da enfermidade, que o Senhor nos livre no dia da calamidade e que os desejos dos nossos inimigos não triunfem sobre nós. Pai, eu oro por aqui cada um de nós, que possamos ter corações dadivosos, corações generosos, que cada um possa ser conhecido por ser um perdoador, um restaurador de pessoas. Alguns pensam, impossível, pastor, não consigo perdoar nem a ofensa, nem o valor. Meu irmão, isso é fé no nome de Jesus. Você exerce fé no nome de Jesus. A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Fale com o Senhor nessa hora. Peça ao Espírito Santo que te mostre quem você ainda precisa perdoar, quem você ainda precisa liberar. Abençoe essa pessoa, abençoe essa pessoa, libere essa pessoa em nome de Jesus. Amém. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.